Mas eu não poderia deixar de, no capítulo 4, ler textualmente essa parte, que é o parágrafo 163, não é o parágrafo todo, mas é tão importante isso. O Papa diz o seguinte: não é possível prometer que teremos os mesmos sentimentos durante a vida inteira. Meu comentário. Tem muita gente que fala assim, o amor acabou porque acabou aquele sentimento. Não é bem isso não. Amor não se confunde com sentimento. O sentimento é passageiro. Então não fique sonhando, como diz eu já acabei de falar, né? Não fique sonhando com o ótimo se pode estar bem, bom as coisas, né? Então, não vai pensar, aquele romance do namoro, meu filho, no namoro você não estava junto, fim de semana, só lugar agradável, vocês não dormiam à noite na mesma cama, e na mesma cama você sabe que acontece tantas coisas no sentido de não estar maquiada, o cabelo está desgrenhado, há outras coisas, perfumes não muito agradáveis, e tudo isso acontece. Como é que você vai querer ter uma coisa romântica quando o outro ainda é quase um mito? Na verdade, quando se aproxima, tem que mudar o sentimento, a realidade muda. Então o Papa está dizendo isso, mas ele diz assim, mas podemos ter um projeto comum estável, comprometer-nos a amar-nos e a viver unidos até que a morte nos separe e viver sempre uma rica intimidade, aceitando o outro e amadurecendo o relacionamento. É muito interessante isso. Nós temos que recuperar isso nos casais, nas famílias. Eu vejo que quando os pais têm isso, essa mentalidade, uma boa formação cristã, católica, e eu conheço casais assim, os filhos seguem. Quando os pais não têm, os filhos podem até ter esses valores, mas é muito mais difícil. E aí por isso que as coisas vão, né, uma onda cada vez mais de contaminação. E por fim, exatamente o que eu acabei de falar é o capítulo 5º, que tem como título O Amor que se torna fecundo. É claro que o Papa está falando aqui dos filhos. O Papa fala que um casamento, e nós sabemos disso, é a formação de uma comunidade familiar, de uma comunidade conjugal. É a comunidade celular básica da sociedade e da igreja. Eu falei no De Olho na Realidade, se não houver o mínimo de constituição familiar, será uma tragédia para uma nação, se destrói. E quando eu disse também que a família é insubstituível, eu queria dizer um pouco mais. O Estado não pode se intrometer nisso. Você sabe que nos países comunistas do passado, a família era expropriada da educação dos filhos. Os filhos algumas vezes eram retirados e mandados para escolas, para que as famílias não pudessem transmitir para eles os seus valores. De vez em quando a gente fica, será que estão querendo isso agora também? Né? Destruir os laços que ligam pais e filhos para implantar uma nova ideologia? Isso é péssimo, né? No Império Romano já se fazia isso, sabe por quê? Porque o imperador se considerava dono de todos, o dominus, senhor sobre a vida e sobre a morte. Por isso, os filhos não eram criados com os pais. Ou seja, é isso que muitas vezes os poderosos querem. Querem ter o poder sobre a consciência das pessoas, eliminando rivais. Ao invés da família ser protegida, ela é destruída, para que não haja rivalidade no domínio do poder estatal sobre as pessoas, sobre os cidadãos. E esse último capítulo vai falar, evidentemente, a relação dos irmãos, da família. Ele não desconhece a família mononuclear, como se chama. Família pequena, né? Pai, mãe, filhos, 2 filhos normalmente. Mas ele não ignora isso, mas lembra que também a família pode ser muito mais ampliada, com a presença de tios, de avós,
dos irmãos, que formam uma comunidade, e esta é uma comunidade fecunda. Assim se aprende a respeitar os idosos. Quando existem avós presentes, carinhosos na educação da família e dos netos, junto com os pais, a gente percebe que, se for sempre assim, os velhos na sociedade não serão relegados, porque os jovens aprendem a valorizar e a conviver com eles dentro de casa. É tão rico isso, né, que a gente vai longe. Vamos dar tempo, vamos ver no quinto bloco o último testemunho do Luiz e da Silvilene. A formação, ela também se passa pela formação religiosa. Eu não vejo só a formação nossa de família, a formação da escola, mas sim também a formação religiosa. É algo que a gente planta e que a gente espera, com certeza, de que eles darão continuidade, não só na vida deles, mas também na vida dos filhos deles. É o que a gente espera, como eu disse no início, ser a posteridade de Abraão. Mesmo que o meu pai não tenha sido um exemplo para mim, se eu tenho isso no meu coração, eu perceber que eu posso quebrar isso e, a partir de mim, fazer uma verdade. Fazer com que eu seja um grande companheiro, um grande marido, um grande amigo e um grande pai para os meus filhos. Eu penso isso e acredito que é isso que Deus quer de nós. Ser mãe, eu acho que é a coisa mais maravilhosa da vida de uma mulher. Eu acho que a mãe, ela tem que ser... Acho que ela tem que ser uma mãe presente, uma mãe, sabe, firme nas suas palavras, mas também tem que ser uma mãe que conversa, que entende, sabe, que leva seu filho a pensar, também não dê respostas prontas em muitas coisas, sabe? Se ela tem o dom da maternidade, se ela assumiu ser mãe, eu acho que ela tem que ser mãe até o final, sabe? Eu acho que ela tem que abrir mão de muita... É salão, é festinha, é amigas, e dar atenção, sim, aos seus filhos, à sua família, sabe? E ter sempre aquele momento de conversa, de entendimento. Eu acho que é isso. Pois é, nunca deu tão certo, né, o testemunho com o que nós estamos falando aqui, mas agora nós já vamos começar a ler as participações. Bom dia, Jader. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que assistem ao Questões de Fé. A primeira participação é do Pedro Luiz, do bairro... Me perdi o bairro aqui. Do bairro São Sebastião. Mentira, do bairro Marajó. Mas ele frequenta a paróquia de São isso Sebastião. Aí. Ele está assistindo ao programa com a mãe e manda um abraço ao Padre Cândido e pergunta o que o padre pensa dos padres que atuam na política. Ô Pedro, hoje nós não falamos exatamente sobre isso, né? Falamos sobre a família. Mas eu não sei, eu acho que há uma orientação muito clara. Como padre, exercendo o ministério, ele só pode exercer uma função profética de denúncia e de anúncio, de crítica ética das atuações, nunca tomar partido. O Rodolfo, de Poços de Caldas, pede que a produção do programa envie para ele o vídeo em que o Padre Cândido responde a pergunta dele. O programa Questões de Fé e os outros programas da Rede Catedral podem ser assistidos no site da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br. Deixa eu ver aqui, tem a participação da Sônia Rezende, do bairro Tropical, em Contagem, que diz que sempre assiste ao Questões de Fé e também ouve sempre pela Rádio América. Obrigado pela participação, tanto aqui quanto na rádio. A Marli Moreira, do bairro Barroca, quer participar do sorteio. A Sônia Maria, do Coração Eucarístico, parabeniza ao padre e toda a equipe pelo programa. O Antônio Carlos, de São João Batista, pede, aliás, que o padre explica como fazer uma educação social para os leigos na igreja. Então, isso aí nós vamos comentar rapidamente no próximo, último bloco Questões de Fé, porque agora já o tempo foi. Voltamos.